Fala pessoal, tudo certo? Como é que vocês estão? Estamos avançando nos nossos estudos, né? Cada dia estamos agregando mais no nosso conhecimento, né? E vamos avançando a cada dia, certo? Então hoje temos um assunto novo, outros assuntos que nós vamos estar relembrando, enfim, aos poucos nós vamos avançando na construção do nosso curso de centro de usinagem, tá certo? Então, bastante atenção, foco e objetivo. Vocês sabem que com esses dois pontos aí, nós vamos longe, certo? Foco e objetivo é fundamental na construção e na busca do conhecimento. Tá bom, pessoal? Então, vamos estudar mais uma aula do nosso curso de centro de usinagem aqui da Escola Mecatec. Vamos estudar. Bom, pessoal, então vamos dar sequência à nossa 12ª aula do nosso curso de centro de usinagem, tá bom? Então, como nós estamos agora indo para a segunda etapa do nosso curso, como nós já inauguramos na aula anterior, vocês vão perceber agora que nós vamos começar a trabalhar com a parte interna da peça. Nós fizemos até a 10ª aula, nós trabalhamos com a parte externa, os contornos, faceamento, enfim, todas as possibilidades que nós temos em questão de trabalhar em painel. Nós trabalhamos até a 10ª aula, tudo que é questão externa, que era os faceamento e os tipos de contorno total, contorno facial, contorno direcional, bidirecional, enfim. E agora nós temos partindo para a segunda etapa, onde nós vamos começar a trabalhar com as possibilidades de trabalho interno do nosso bloco, tá bom? E na aula de hoje, nós vamos partir para ciclos. Nós já vimos um tipo de ciclo, quase que não era um ciclo, mas era um subprograma, uma subrotina. E agora nós vamos trabalhar com um ciclo. A ciclo de furação, nós vamos inaugurar a nossa aula, a nossa etapa do nosso curso, agora a segunda etapa, com o ciclo de furação pica-pau, com a quebra de cavaco. Então, para quem está tendo o primeiro contato com ciclo é onde nós temos um bloco, e onde esse bloco ele executa vários movimentos, nós economizando caracteres e dados de programação. Então, através desse bloco, que é uma linha, tem ciclos, por exemplo, do Fanuc, que é composto por 2 linhas, mas são uma ou 2 linhas que economizam N números de blocos a qual é economizado. Tá bom? Então, hoje nós vamos estar trabalhando com ciclo de furação e também nós vamos estar fazendo exercícios de fixação em cima desse ciclo a qual nós vamos estar aprendendo hoje. Tá bom? O primeiro ciclo é o G81, que é o ciclo de furação simples. Ele é composto pelo nome do ciclo, propriamente dito, é o G81, e depois tem os demais endereços, X, Y, Z, R e F. Aonde nós temos o X e o Y é a coordenada onde vai ser feito esse furo, o Z é a profundidade final do furo, o R é a aproximação e o F é o avanço. Vocês vão ver que depois o X e Y a gente acaba por excluindo. No dia a dia, lá no chão de fábrica, vocês vão ver que esse XY ele não é programado, porque nós precisamos fazer uma posição, antes de chamar o ciclo, nós precisamos fazer um posicionamento. E como nós já vamos fazer um posicionamento, normalmente a gente já faz o endereço do furo, para não estar perdendo tempo de movimentação. Mas mais à frente nós vamos ver isso aí. Então, para agora, o que nos interessa é que X, Y é o endereço do furo, o Z é a profundidade final, o R é quanto que nós vamos aproximar e F é o avanço. Tá bom? Vamos ver agora um exercício exemplo do ciclo G81. Nós vamos usar a broca de centro, tá? E vamos estar marcando essa broca de centro com um 5 milímetros, profundidade de 5 milímetros, um AP de 5 milímetros. Lembrando que broca de centro é aquela broca onde nós marcamos o nosso furo,
tá? Para quando vier a broca principal, ela fura e assim não havendo desvio da broca, tá certo? Vamos usar esse projeto aqui, ó. Então, aonde nós temos esses 4 furos aqui, certo? A distância entre os furos em X está de 200 milímetros, em Y, a distância entre os furos está de 100 milímetros, tá bom? 100 milímetros entre eles, tá bom? Mas lembrando que nós vamos levar em consideração o centro massa, o centro peça aqui, tá bom? Vamos lá. Então, o primeiro exercício vai estar aqui, o primeiro exercício exemplo. Nosso cabeçalho, G54, G90, G80, G40, G21, 17, M6, T2, broca de centro. Vamos ligar o RPM da broca. S1800, podendo ser S1200, M3, G0, X100, Y50. Ó, então, olha que já estamos dando o endereço do primeiro furo. Então, G0, X100, Y50. Estamos dando o endereço do primeiro furo. E ligando a geração. M8, G43, H2, Z10. Então, damos o endereço do primeiro furo e já fizemos a compensação da altura da ferramenta. E observem que o X e o Y dentro do ciclo vai repetir, ó, X, Y, X, Y. Então, por isso que eu digo para vocês que lá no chão de fábrica a gente não usa esse X, Y. Você vai programar diretamente o G81, o Z, e o R e o F. Mas vamos como está no manual. Então, G81, o endereço do primeiro furo lá, ó, X100, Y50, Z menos 5 é quanto que nós vamos marcar a nossa broca de centro, e R5 é quanto que nós vamos parar a nossa broca, tá bom? Vamos marcar, então, com 5 milímetros, e o avanço de 30. Vamos dar os demais endereços, o B ali, ó, X100, Y menos 50. Vamos dar o terceiro furo, X menos 100, Y menos 50. Quarto furo, X menos 100, Y 50 positivo, G80. Código novo aparecendo, pessoal, G80. Cancela o ciclo de furação ou cancela qualquer ciclo que estiver ativo. Z100, G0, X100, M9 e M30. Como é que vai funcionar, pessoal? A leitura vai funcionar da seguinte maneira. Quem puder que estiver aqui no auxílio, puder me achar uma broca, uma caneta, por favor. E agora eu vou estar explicando para vocês como é que vai funcionar na prática. Tá bom? Só o pessoal vai me alcançar uma caneta aqui, aí já vou estar explicando para vocês aqui. Aqui, pessoal. Então, a leitura fez o cabeçalho, chamou a ferramenta número 2, a ferramenta está lá no magazine, né? Autorizou a troca, trocou. Vai posicionar em cima do primeiro furo, posicionou. Z10 da peça, e agora vai posicionar em cima do primeiro furo 5 milímetros, 5 milímetros. E vai furar Z menos 5. Furou. Volta para 5 positivo. Vai para 10, vai em cima do segundo furo. Aproxima em 5, fura menos 5. Sobe para 5, sobe para 10. Vai em cima do terceiro furo. Aproxima em 5, fura menos 5, volta para 5, vai para 10, vai em cima do ponto C lá, vai para 5 positivo, fura para menos 5, vai para 5 positivo, volta para 10, vai em cima do quarto furo, posiciona ali no R, né, R de 5, fura, vai para 10, cancela o ciclo fixo de 80, vai para a posição de segurança, desliga a água, e assim nós finalizamos o nosso programa. Certo? Então, essa é a sequência da execução do ciclo de furação em vários endereços. Tá bom? Então, se essa parte que eu expliquei é do funcionamento, se não ficou claro, então é interessante você voltar, que é exatamente assim que vai funcionar
o ciclo de furação. Tá bom? Agora nós vamos ver um ciclo de furação, só que agora com quebra de cavaco. Lá era um ciclo direto. Por exemplo, se você tem um furo, vamos voltar um pouquinho aqui o slide, se você tem um furo com 15 milímetros, uma broca boa, material que não é tão duro, você pode estar também utilizando, depois de ter marcado com a broca de centro, você pode colocar aqui, ó, Z-15. Então, ele vai lá tranquilamente, sobe para 5, sobe para 10, vai no próximo furo, aproxima em 5, fura até menos 15, volta para 5, volta para 10, vai em cima do próximo furo, aproxima em 5, movimento rápido, fura até menos 15, e assim sucessivamente. Por exemplo, se você tem um alumínio, ou você tem um cobre, ou tem um nylon, por exemplo, que são materiais macios, você pode tranquilamente, para economizar tempo, você pode estar utilizando o G81. Aqui no G83, vai ser a execução, vai ser agora com quebra de cavaco. Então, ó, vai furar, descarrega, fura, descarrega, até alcançar a medida que você determinou em Z. Vamos ver como é que quais são os endereços do G83? O X e o Y são os endereços do primeiro furo. O Z, profundidade final desse furo. O R é a aproximação. O Q é o incremento, é quanto que eu quero tirar por penetração. E o F é o avanço. O que mudou em relação ao G81, que lá é furação direta. Aqui é furação pica-pau. Mudou o nome, G83, e o que é quanto que nós vamos tirar por vez, até alcançar a medida que está determinada aqui em Z. Tá bom? Lembrando também que lá no dia a dia, e nós vamos estar exercitando aqui, você acaba não utilizando o X e o Y dentro do ciclo, porque nós primeiro precisamos posicionar e assim está ganhando tempo fora do ciclo, tá bom? Mas como no manual está e prevê que tenha X e Y, então a gente está colocando aqui em primeira mão para vocês, tá bom? Vamos ver um exemplo? Então, recapitulando, de 83, X, Y é o endereço do primeiro furo. Z, profundidade final do furo. O R é a aproximação. O Q é quanto que nós vamos tirar por vez desse incremento. E F é o avanço. Opa, avançou demais aqui. Aqui. Agora nós vamos estar vendo um exercício exemplo. Vamos estar usando essas brocas de aço rápido aqui, ó. Vamos usar uma broca diâmetro de 16. E vamos estar tirando por passado um AP de 2 milímetros. Lembrando que AP dentro do ciclo será o Q. E vamos usar o mesmo projeto anterior aqui, ó. Vamos ver como é que fica? Então, primeiramente o nosso cabeçalho, G54, G90, G80. Observe que agora nós temos um elemento novo dentro do nosso cabeçalho, que é G80, é cancelamento de ciclo fixo. Então, G40, G54 é o ponto zero, ou zero peça, G90 é coordenada absoluta, quer dizer que todas as coordenadas irão partir do centro massa, o G80 cancela ciclo fixo, G40 cancela compensação do raio da ferramenta, G21 é a programação em milímetro, G17, programação XY, M6 autoriza a troca da ferramenta, que será a T8, S é o RPM de 360, M3 é o sentido de corte. E vamos posicionar em movimento rápido em cima do primeiro furo, G0, X100, Y50 e M8. Estamos posicionados agora em cima do primeiro furo. Vamos compensar a altura da ferramenta, G43, H8 e Z10. Então, agora estamos em cima do primeiro furo, a 10 milímetros da peça. G83, X100 e Y50. Observe que eu já estou cortando ali, ó, para mostrar para vocês que não é uma informação redundante, já que vocês já estão colocando a informação aqui em cima. Z-30. Z-30 é a profundidade final da nossa peça. Olha que a peça tem 30 milímetros. Vamos fazer esse furo passante.
ou podendo ser, para que nós livre a ponta da broca, vamos colocar, por exemplo, pode estar colocando Z menos 35. R5 é a aproximação inicial, Q2 é quanto que nós vamos estar tirando por passada, e o avanço de 30. B, C e o D é o endereço dos demais dos 3 furos, e G80 cancela o ciclo de furação. G0, Z100, vamos subir essa ferramenta agora para uma posição de segurança, desligamos a refrigeração e M30, final de programa. Na prática, como é que vai funcionar esse nosso ciclo? Então, após a troca da ferramenta, a ferramenta está em cima do primeiro furo, ali, ó, G0, X100, Z50, M8. Vamos compensar a altura da ferramenta, movimento rápido. Em cima do primeiro furo, porém, a 10 milímetros do furo. Agora vamos executar o ciclo. G83, já estamos informando. Eu quero que você fure a Z-30, aproxime da peça a 5 milímetros da face, tire 2 milímetros por passada, com avanço de 30. Então, vamos lá. Então, movimento rápido, 5 milímetros. Então, ele começa agora a tirar 2 milímetros por passada até chegar no Z-30. No momento que chegou no Z-30, ele recua para o Z5. Depois, ele vai recuar para o Z10 e vai trocar de posição. Trocou de posição, vai aproximar em 5 e vai começar a executar o movimento pica-pau. Vai começar o movimento de tirar 2 milímetros por passada até alcançar os Z-30. Alcançou o menos 30, ele recua para o 5, recua para o 10, troca de movimento e assim sucessivamente até alcançar o último endereço programado. Depois que alcançou o último endereço programado, ele vai ler o código G80. Ele vai estar cancelando o ciclo fixo que está ativo. Qual é o ciclo que está ativo? O G83. Depois ele cancelar, ele vai mandar essa ferramenta para uma altura de segurança, no caso ali Z100, e vai estar desligando a refrigeração M9 e finalizando o programa com M30. Certo, pessoal? Dúvidas? Qualquer dúvida, lembre, retorne esse vídeo, reveja a explicação, permanece as dúvidas. Agora nós vamos estar fazendo exercícios de fixação, mas se mesmo assim ficar alguma dúvida, entre em contato conosco. O interessante é que você não fique com dúvidas. Certo, pessoal? Vamos avançar? Vamos fazer o nosso primeiro exercício da aula de hoje. Vamos estar utilizando os 2 ciclos que aprendemos hoje, tá bom? Vamos, então, usar a broca de centro, tá? E a profundidade da nossa broca de centro, vamos padronizar em 5 milímetros. Vamos estar 5 milímetros. E vamos, agora, nesse primeiro exercício, nós vamos estar utilizando o ciclo de furação G81, tá? Então, lembrando, então, não como eu falei, mas e sim, vamos estar apenas utilizando o ciclo G81. E na outra broca, que nós vamos estar furando com o diâmetro de 16, agora sim nós vamos estar utilizando o G83. Então, recapitulando, a primeira broca, que será a broca número 2, broca de centro, profundidade, uma P de 5 milímetros, e vamos estar utilizando o ciclo 81. Vamos chamar a broca, a posição número 8, que é a broca de aço rápido ali, né? Diâmetro de 16, e vamos estar fazendo um incremento de 2 milímetros por passada. E vamos furar o total de 50 ali, a profundidade final de 50 milímetros, então Z menos 30, o avanço de 30 milímetros nos 2 ciclos, tanto no primeiro como no segundo. Então, vamos recapitular. Primeira ferramenta, broca de centro. Você vai chamar a broca de centro e vai utilizar o ciclo G81 e vai apenas marcar a nossa peça, baseado no primeiro exemplo.
vai afastar a ferramenta, depois de executar G80, após subir a ferramenta, você não vai colocar M30, você vai estar chamando uma segunda ferramenta, que é a ferramenta número 8. E aí você vai estar utilizando o ciclo G83, baseado no segundo exemplo. E aí sim você vai estar utilizando o ciclo G83, onde o Z será menos 50, o R 5, o Q de 2 milímetros e o avanço de 30. Certo, pessoal? Então agora você irá pausar esse vídeo, em sequência nós iremos retornar para estar verificando. É um exercício onde você colocará em prática os dois exemplos. Se você fizer um cabeçalho completo entre os dois, está certo. Se você, na segunda ferramenta, chamar diretamente na ferramenta número 8, também estará certo. O som que não pode ter entre as duas ferramentas é o M30. O M30 apenas pode estar na última ferramenta, após finalizar, tá bom? Então, primeiro exemplo, irá se basear lá no G81, a broca de número 8, você irá se basear no segundo exemplo. Só que não pode ter entre as duas ferramentas é um M30, tá bom? Então, pausa o vídeo, em sequência, nós iremos retornar. Se ficar alguma dúvida, você, agora na execução, quando nós voltarmos para fazer a revisão, você tira a dúvida. Depois, sim, virá um outro exercício, mais ou menos com as mesmas características, aí sim, você irá tranquilamente colocar em prática, tá bom? Então, aguardo vocês em sequência. Pessoal, então, voltando para a nossa correção do nosso primeiro exercício, do nosso ciclo de furação, onde nós estamos colocando em prática agora as técnicas de usinagem da parte interna do nosso bloco. Nós trabalhamos com a parte externa, agora nós vamos estar trabalhando com a parte interna. E nós estamos na nossa aula, 12ª aula, nós estamos trabalhando com ciclos de furação. Aprendemos G81 para ciclo simples, né? Que é aquele ciclo que fura direto, sem descarga de cavaco, e também nós aprendemos o G83, que é o ciclo de cavaco com descarga de cavaco. Tá bom? Vamos ver o nosso primeiro exercício? Então, temos nosso cabeçalho ali, ó, G54, G90, G80, enfim, nosso cabeçalho padrão. Chamamos a ferramenta número 2, o RPM B1200, M3. Posicionamos em cima do nosso primeiro furo lá, o ponto A, G0, X150, Y40, tá ali o ponto A, ó, M8. Compensamos a altura da ferramenta, G43, H2, Z10. Nosso ciclo de furação simples, G81, Z, menos 5, R5, F30, e vamos dar todos os endereços depois do ciclo, ó. A, B, C, D, então, ali, ó, o B, X, 150, Y, menos 40, e assim sucessivamente até chegar lá no ponto, no último furo lá, que é de X50, Y40. Estamos ali, ó. E depois nós cancelamos o nosso ciclo de furação, G80, subimos a nossa ferramenta para uma posição de segurança, desligamos a refrigeração, e agora nós vamos chamar a broca de número 16, observe que nós tiramos o M30 daqui, porque nós vamos agora estar trabalhando como uma segunda ferramenta. M6, T8, broca, diâmetro de 16. Pessoal, lembrando que no dia a dia também, se você colocar T8 M6, funciona. Lá no chão de fábrica é mais utilizado. Primeiro a ferramenta, depois o código M6. Nós estamos colocando, porque vocês vão ver quem está acompanhando também pelo manual, primeiro está o código M6, depois a chamada da ferramenta. Vamos agora ligar o nosso RPM 360, S360, e o sentido de corte, sentido horário. G0, X150, Y40, M8. Vamos fazer a compensação da altura da ferramenta, G43, H8, Z10, e agora vamos ver o ciclo de furação pica-pau. G83, Z menos 50, vai ser a profundidade final. A aproximação será de 5 milímetros,
o pica-pau será, o incremento que nós vamos tirar por passada será de 2 milímetros e um avanço de 30. Como foi feito no ciclo anterior, nós vamos dar o endereço dos demais furos, né? Dos outros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 furos, os demais 7 furos, e depois nós vamos estar cancelando esse ciclo que está ativo, que é o G83, e vamos mandar a nossa ferramenta para uma posição de segurança em altura de segurança. E vamos estar finalizando com um M9 e um M30. Na prática, pessoal, como vai funcionar? Então, broca de centro. Posicionou em cima do primeiro furo, compensou a altura, aproximou em Z5. Menos 5, sobe para 5, sobe para 10. Vai em cima do próximo furo, 5, menos 5. E assim sucessivamente até alcançar o último endereço. Alcançou a letra H, que é o último endereço, ela vai subir para uma posição de segurança, vai chamar a broca de número 16, vai ligar o RPM, vai posicionar em cima do primeiro furo, vai compensar a altura da ferramenta, e agora vai aproximar em 5 e vai estar executando esses 2 milímetros por passada até alcançar o Z de menos 50. Alcançou o Z de menos 50 e retornará para 5 milímetros, 10, e vai deslocar para o segundo furo, aproximar em 5 e vai estar executando. Lembrando que o cavaco é descarregado lá no RD5. Ele descarrega no 5 e vai furando 2 milímetros por passada. E vai executar depois de alcançar o Z-30, Z-50, perdão, alcançou o menos 50, ele retorna para 5, retorna para 10, troca de posição e assim sucessivamente até ir ao último furo. Quando chegar no último furo, ele vai estar cancelando com o G80 e subindo após cancelar um G80, vai em movimento rápido G0, X100 e M9. Certo, pessoal? Finalizando com o M30. Então, esse aqui foi o nosso primeiro exemplo da nossa aula de hoje. Estamos colocando em prática o nosso ciclo de furação G81, que é o ciclo simples, que é aquele que fura direto, e o G83 é aquele que fura com descarga de cavaco, popularmente conhecido como ciclo pica-pau. Ele imita o movimento da cabeça daquela ave lá, né? Quando está retirando madeira lá, né? Quando ela está querendo fazer seu ninho. Então, ele imita a ave pica-pau. Certo, pessoal? Agora, nós vamos exercício número 2. Tá bom? Vamos usar a ferramenta, a broca T-Max, ferramenta número 7. Profundidade do AP será de 10 milímetros. E use o ciclo G83, o avanço de 1.200 e um avanço de um RPM de 1.200 e um avanço de 300. Observe que agora nós temos um dado de corte um pouco maior, porque agora nós não vamos trabalhar mais com aquelas ferramentas mais simples, que era uma broca de centro e uma broca de aço rápido, e sim, agora nós vamos trabalhar com uma broca T-Max, popularmente também conhecida como broca canhão. É uma broca mais encorpada e aonde nós podemos estar dando mais avanço, podemos estar ganhando mais tempo, tá bom? Vamos estar tirando 10 milímetros por passada. E observem agora que nós não temos broca de centro. Broca T-Max fura direto, tá bom? Nós vamos agora estar furando uma profundidade de 80 milímetros. Tem recomendações que broca de centro, broca T-Max, não se faz movimento pica-pau. Mas vamos dizer que nós estamos trabalhando com um aço endurecido, digamos que seja... qual aço que nós vamos estar dizendo? Um XPM, por exemplo, tá? Ou um aço inoxidável, esses aços mais duros. Então, nós vamos agora estar utilizando o ciclo 83, tá bom? Então, agora você irá pausar novamente esse vídeo e irá chamar, utilizando
esse projeto aqui, ó, mudamos o projeto, e nós não vamos usar broca de centro. Nós vamos chamar diretamente a broca T7, que é a broca T-Max. E vamos, sem estar utilizando o G81, vamos estar furando com o G83, que é o ciclo pica-pau, e vamos estar tirando 10 milímetros por passada, que é lá no Q, tá bom? Então, o incremento será de 10 milímetros, o avanço de 1.200, o RPM de 1.200, perdão, um RPM de 1.200 e um avanço de 300. Tá bom, pessoal? Novamente, pause o seu vídeo, como de costume, eu peço que vocês pausem esse vídeo para depois nós estarmos retornando para estar verificando o entendido. Tá bom, pessoal? Aguardo em sequência. Voltando, então, pessoal, para nós estarmos verificando a resolução do nosso exercício de número 2. Lembrando que agora nós vamos utilizar uma ferramenta onde ela dispensa a utilização de broca de centro, que é uma broca canhão, uma broca T-Max. Nós vamos estar furando direto, sem a utilização de broca de centro. E lembrando que tem recomendações que não se utilizem pica-pau para a broca T-Max, mas, porém, nós estamos agora para estar exemplificando como que nós utilizamos uma broca T-Max em um aço mais endurecido, um XPM, por exemplo, ou um inoxidável, com a utilização da quebra de cavaco, onde precisa estar dando uma refrigeração, certo? Então, vamos lá. O nosso cabeçalho, G54, G90, G80, G40, G21, G17. Chamamos a ferramenta número 7, T7 M6, um RPM de 1.200, sentido de corte, sentido horário, M3. Vamos posicionar em cima do primeiro furo, G0, X200, Y150. Ligamos a refrigeração M8. Vamos compensar a altura da nossa ferramenta, G43, H7, o Z10. Então, estamos em cima do primeiro furo e compensado. Tá? Então, estamos pronto. Agora, vamos executar o ciclo G83, Z80, R de 5, Q 10 e F 300. Então, nós vamos estar furando no limite ali de 80 milímetros, que é a nossa peça, aproximação de 5 milímetros, um Q é um incremento de 10 milímetros por passada e um avanço de 300. Os outros três endereços, X200, Y menos 150, o furo C, X menos 200, Y menos 150, X menos 200, Y 150 positivo. Cancelamos o ciclo, G80, mandamos a nossa ferramenta para uma posição de segurança G0, Z100, M9. Tá bom? E finalizamos com M30. Pessoal, como é que vai executar, então, esse ciclo aqui? Então, G80 cancela o ciclo fixo, né? Então, isso eu só estou querendo revisar com vocês, que isso é um código que apareceu agora na aula de número 12. Então, a nossa ferramenta número 7 posicionou em cima do primeiro furo, compensou a altura, foi em em Rs de 5, que é a aproximação, vai começar a tirar 10 milímetros por passada. Alcançou o menos 80, voltou para 5, 10, vai para cima do próximo furo, Z5 por cima, aproximou, né? 5 positivo, e vai começar a tirar 10 milímetros por passada, e assim até chegar no furo, ali no D. Pessoal, tem algum obstáculo entre os furos que você precise fazer um deslocamento mais alto entre os furos? E observem que ele está fazendo um deslocamento ali, ó, no Z10.
Se você precisa fazer um deslocamento maior, mais alto, se você tem um obstáculo entre os furos, você pode colocar aqui, ó, eu preciso deslocar 50 milímetros para que não haja colisão da ferramenta quando ela faça o deslocamento entre os furos. Então, você coloca aqui, ó, G43, H7, Z50, por exemplo. 50 milímetros é o suficiente, professor. 50 milímetros é para que ela não haja colisão. Então, você coloca aqui, ó, no Z50, aqui no lugar do 10. Então, ela não, quando houver esse deslocamento entre os furos, nós vamos colocar 50 milímetros aqui. Vocês estão vendo que nos slides de vocês, ali no segundo furo em diante tem um G0. O que funciona com aquele G0? Que certos equipamentos nós precisamos colocar para que entre os deslocamentos, entre um furo e outro, nós faça em movimento rápido, para que nós ganhe tempo, tá bom? Alguns equipamentos não precisa, ele entende, então, nos slides de vocês estão observando que tem esse G0. Esse G0 quer dizer que entre um movimento e outro, ele executa, faz o movimento, sobe em movimento rápido, executa ali em movimento controlado, que está dentro do ciclo, sobe e faz esse movimento rápido, até chegar ali no G80, onde vai estar cancelando esse ciclo fixo. Tá bom, pessoal? Então, nós estamos agora já indo para o final da nossa aula, e hoje, na 12ª aula, nós vimos os dois tipos de ciclos de furação, pica-pau e o ciclo simples, que é o G81. Então, 83, que é com descarga de cavaco, popularmente conhecido como ciclo pica-pau, e o G81, que é o ciclo fixo. É o simples, que é aquele que fura direto. Tá bom, pessoal? Então, a aula de número 12 estamos concluindo por agora. Aguardo vocês na próxima aula. Lembrando, dúvida, reveja a parte que você está com dúvida, permanece a dúvida, entre em contato conosco, nossos canais. Estamos prontos para retirar e sanar qualquer dúvida que, porventura, venha a estar acontecendo. Tá bom, pessoal? Então, até mais. Aguardo vocês na aula de número 13. Até logo!